Manual interno sobre manipulação eleitoral. Primeiro, Joe Biden, que deixou escapar algo como um velhinho, revelou um pequeno segredo do Partido Democrata. Em segundo lugar, estamos em uma situação em que reunimos, e vocês, pessoal, fizeram isso para a nossa administração do presidente Obama. Antes disso, nós criamos, eu acho, a organização mais ampla e abrangente de fraude eleitoral da história da política americana. Bom, claro que ele levou uma bronca em casa, por isso, da esposa, sim, mas logo esqueceu disso. Ok, sabendo que os democratas se orgulham desse sistema, vamos ver como ocorreram as manipulações. Na verdade, eu as chamaria de trapaças. Certo, eu tenho uma entrevista incrível para vocês. Na verdade, esta é a segunda parte da entrevista com Jovan Hatten Pulitzer. Ele revela e explica em detalhes como as eleições de 2020 foram roubadas. Quer aprender? E se for útil? Então, vamos ouvir o auditor. Nós sabemos que a imprensa nos enganou, as pesquisas nos enganaram, nós já sabemos disso pelos resultados e os especialistas constantemente, sem parar. Os chamados especialistas sabiam que secretários de vários estados de repente inventaram regras de votação absolutamente inconstitucionais e completamente novas. Mas até agora eu não ouvi um relato lógico com provas sobre fraudes nas sessões eleitorais. Embora, por assim dizer, a gente meio que suspeite e saiba e tudo mais. Mas algo assim, tipo A, B, C, D e aqui está o documento. Aqui está o documento. Eu não ouvi. É isso. Agora estão prometendo contar isso pra gente. Eu gastei 3 milhões de dólares nisso. Quanto mais encontrávamos, mais precisávamos de tecnologia para achar e fazer isso. Foi tipo, meu Deus, vou discutir coisas horríveis com vocês e percebi que temos problemas. Quando o Senado do Arizona evitava discutir os principais crimes, continuavam falando das máquinas. Você viu todos os processos judiciais? Foram mais de 60 que foram movidos em nome de Trump ou algo assim, Trump e outros, e mais de 60 processos foram rejeitados ou interrompidos. O motivo pelo qual eles foram rejeitados ou interrompidos é porque estavam relacionados às máquinas. Segundo a Comissão de Assistência Eleitoral e a Lei de Ajuda à América na Votação, todas as regras agora são voluntárias. Eles não têm poder de coerção. Agora, onde está o crime? É crime se você puder provar que algo aconteceu com o papel, ou seja, com a cédula. Isso já é um crime estadual e federal. O presidente Trump já sabe disso. Conversamos pessoalmente. Ele quer acabar com a votação pelo correio, mas é preciso lembrar que temos 50 eleições, não somos federais. Aliás, eu não sabia que não se pode processar fraudes feitas com máquinas eletrônicas. As leis foram escritas em papéis e cédulas. Ele só pode exigir outras regras para a parte federal, porque agora temos eleições em nível estadual e a parte federal. Quando tentei repassar todos os dados ao Procurador-Geral do Arizona, eles perguntaram, de que volume de dados estamos falando? Na verdade, são cerca de 4 petabytes, ou seja, 100 vezes maior da Biblioteca do Congresso. Mas como há milhões de arquivos, eles queriam arquivos de evidências e afins. Eles não queriam aceitar, pois era grande demais. Então poderíamos simplesmente parar por aqui e encerrar a auditoria. O que aconteceria é que isso basicamente iniciaria um cronômetro para o período em que você pode mantê-lo. Mas isso acionaria outro princípio jurídico chamado laches. Isso significa que você sabia, mas não fez nada, e como você não fez nada, agora perdeu o direito de levar isso à justiça. Eu vim aqui para corrigir o que está errado com as eleições, para garantir que tenhamos eleições livres e justas. Não importa quem vença, precisamos ter eleições verdadeiramente livres. Elas são injustas. Elas precisam ser simplesmente autênticas e transparentes. Então tomei a difícil decisão, há mais de 4 anos, de que precisaríamos manter essa auditoria aberta e precisaríamos manter esses dados em uma cadeia de custódia perfeita para que nunca fossem alterados, nunca fossem movidos, nunca fossem desligados. Se você fechar e o caso for ao tribunal, vão perguntar, onde estava? Você poderia ter mudado nesse tempo. Não podemos permitir isso. Precisamos manter em perfeito estado. Isso custa cerca de $10 mil por mês só para manter. Já fazemos isso há cerca de 1.800 dias.
É ridículo, não é? Gastamos uma quantidade enorme de dinheiro do nosso próprio bolso só para garantir que mantemos isso para o povo americano. E foi isso que fizemos. Agora, pela primeira vez, recorremos ao povo americano. Não arrecadamos dinheiro para nossa auditoria ou qualquer outra finalidade. Nunca tivemos maratonas ou algo assim. Nós basicamente dissemos que teríamos um déficit. Teríamos um déficit de cerca de 396 mil dólares. Pelo menos mantenha essas informações até as eleições intermediárias. Veja por que isso é importante. Você pode rever as eleições do Obama. Ele teve 68 milhões de votos na primeira vez e 65 milhões na segunda. Ele deveria ser o Messias, uma estrela do rock. Depois foi a Hillary contra o presidente Trump e ela teve 65 milhões, depois o Biden com 81 milhões. Esse grande dedo do meio apontado para a gente, depois você passa para Kamala. Nas últimas eleições ela teve 68, exceto pelo fechamento na noite da eleição, ela teve mais de 68 milhões de votos. Em maio deste ano, certo, estamos falando sobre isso. Mais de meio ano depois, eles aumentaram para mais de 74 milhões de votos. As eleições acabaram no dia 7, voltamos e analisamos isso recentemente. Eles adicionaram mais de 240 mil votos para ela em 2024. As eleições acabaram faz quase um ano. O que o sistema faz é pegar todos esses votos falsos e fazer com que esses falsos votem de novo nas eleições intermediárias ou menores. Eles mantêm os votos antigos para fingir que ainda votam e alegam esse eleitor está ativo. Bem, agora a Kamala já tem 75 milhões de votos. Isso faz você acreditar que ela superou Obama e Hillary 2 vezes. É aí que está a fraude. Já sabemos o que pode ocorrer nas eleições de meio de mandato. Eles podem assumir a Câmara e o Senado. É tão apertado. Isso vai tornar o presidente Trump uma figura decorativa e então eles vão começar novamente o processo de impeachment. Desta vez haverá novidades como o artigo sobre gratificações, o que pode dar certo. Isso pode ser muito prejudicial. Só podemos evitar isso mostrando exatamente como isso é feito. Nós temos todas essas provas enormes. Agora você aprendeu muitas coisas difíceis nesses 4 anos. Você já ouviu que entrei em uma ligação do Antifa e escutei alguém da empresa de votação dizendo: não se preocupe com Donald Trump, ele não vai ganhar. Garantimos isso, mas era besteira, mentira, nunca foi provado nem real. Depois prometeram: não se preocupem, temos todos os dados das 3.300 distritos, todos os aplicativos de PC. Legisladores vão ao Cyber Simpósio, verão isso, vão recriar e fazer tudo mais. Quando isso foi ao tribunal meses atrás, você ouviu Mike Lindell dizer: nunca tivemos esses dados. A América ficou decepcionada porque não tinha provas que pudessem ser apresentadas no tribunal. Você precisa ter provas irrefutáveis, por isso eu gostaria de passar com você por algumas das evidências dos exemplos de provas que nós temos. Resumindo, os democratas ainda podem mudar os resultados da votação. É quase impossível se livrar deles, como de percevejos. Em novembro, segundo informações, Kamala tinha 68 milhões de votos. Eu também acho que é mentira. E agora, na comissão eleitoral, foi registrado que ela teve 75 milhões, o que significa que ela é mais popular do que Obama, do que Clinton, do que Bill Clinton e, bem, basicamente todos os presidentes democratas antes dela. Isso me parece um pouco estranho. Então, vamos começar com a noite da eleição de 2020. E quando ficou determinado que Joe Biden venceu no Arizona depois de tudo dito e feito, isso basicamente significava que Joe Biden venceu no Arizona por cerca de 10.516 votos, certo? Então esse é o número mágico de 10.516 votos. Vou reconstruir algumas coisas que analisamos e encontramos como auditor judicial. E temos a obrigação de pegar o que eles relataram e tudo o que fazemos é verificar o que eles relataram. Só isso. Isso foi real, isso foi de fato. Então, a primeira coisa que percebemos ao estudar a telemetria, ou seja, todos os dados que chegam às máquinas, foi que, espere um minuto, porque o condado de Maricopa, agora lembre-se, este é o 4º maior condado da América, o 2º maior bloco eleitoral da América, e ele é maior do que a maioria dos estados em volume. Então, esta é uma auditoria grandiosa, nós vimos de tudo. Uma das coisas que notamos é que se as eleições terminaram em 4 ou 5 de novembro, seja lá quando for, já se passou tanto tempo. De qualquer forma, e isso deve ser certificado pelo condado em algumas semanas, e então, basicamente, em 6 de janeiro, isso deve ser aprovado com os eleitores e tudo mais.
Por que eles processaram cerca de 100, e estou falando de números aproximados, porque eles escanearam 120 mil cédulas um mês após as eleições? A primeira coisa que vem à cabeça é, espere um minuto, estamos olhando para isso. Esses são os relatórios deles, não os nossos. São dados exatos das máquinas, telemetria precisa de tudo que chega. Vou explicar. Trump ganhou o Arizona. De repente, um mês após as eleições, agora riu disso, mas na época também achei engraçado. Alguém adiciona mais, se eu me lembro bem, 120 mil cédulas e o milagre acontece. Todas elas foram para o Biden e o Biden vence. E isso está no relatório da Comissão Eleitoral desse estado. Isso não pode ser, né? Mas está lá. Fato. Que a Arizona não permitiria discutir, é possível processar 120 mil cédulas um mês após as eleições. Que conveniente, não é? Ao analisarmos esses números, percebemos que não eram precisos, então estamos voltando atrás. Então, nós olhamos para o dia da certificação. Quando o DUSEI certifica isso para os eleitores, ou quando, sim, você sabe, Katie Hobbs certifica isso no nível do condado. Bem, no nível do condado, quando eles certificaram isso e disseram esse número de votos, e eles estão certos. Eles ainda não contaram mais de 240 mil cédulas. Como é possível certificar uma eleição se supostamente vocês ainda não processaram mais de 200 mil cédulas? Você pergunta, de onde tirou esse número? Então voltamos novamente e olhamos para os números do distrito. Todo dia, a partir do final. Simplesmente vamos voltando, agora começamos do final e eu vou voltando. Certo? Em qualquer dia em que eles davam os números, não eram os números que eles realmente tinham, eles literalmente só escolheram o número final vencedor do nada. Então, agora que estamos voltando no tempo, certo? Estamos no dia da eleição. Você lembra quando disseram não teremos resultados? E isso provavelmente vai levar algum tempo. Eles disseram que precisariam de mais 10 dias para contar as cédulas. Lembre-se do que você tem. Ele possui aqui 120 mil cédulas sendo processadas um mês depois. Agora vamos olhar do dia da eleição para aqueles 10 dias extras de contagem. Saiba que até o dia da eleição elas seguem sendo processadas. Processavam cerca de 140 mil cédulas diárias. E esse era o parâmetro. Durante 28 dias isso dá cerca de 140 mil cédulas e eles usam 10 máquinas. Ligue isso. Agora sabemos quanto processam e quantas máquinas são necessárias. No entanto, naqueles 10 dias extras de que eles precisaram para contar todas as cédulas adicionais, foi isso que aconteceu. De acordo com eles, em um dos dias eles processaram cerca de 90 mil cédulas e em alguns dias eles não removeram nada. Em todos os outros dias, se fizermos uma média, seria difícil ultrapassar 7 mil cédulas. O que eles fizeram nesses 10 dias, se podem processar 140 mil por dia. Primeiro, o dia deles, continuação. Antes do dia da eleição, eles contavam aqueles que votaram antecipadamente e contavam de 120 a 140 mil cédulas por dia. Isso foi em vários comitês eleitorais, inclusive. E então, sobre o que o condado de Maricopa está falando? Condado? Isso é um condado, então, condado de Maricopa. E depois das eleições, por algum motivo, Trump venceu. Sim, mas eles falaram que ainda temos bastante. Contaram por muito tempo, falaram em 10 dias, mas foram 20 ou 30, não importa, vamos ver quantos vocês têm no total. Não informaram, mas faltam 10 dias. Processavam 7 mil, ou seja, antes eram 120 a 140 mil por dia e agora são 7 mil por dia. E o país inteiro dizia para eles, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. E eles respondiam, sim, 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 estamos nos esforçando ao máximo. E antes usavam 7 ou 8 máquinas para a contagem. E agora só duas, 7 mil, mesmo para duas, é bem pouco, um pouco. Então, o que eles faziam lá que só conseguiam processar 7 mil por dia? Quer dizer, eles estavam escrevendo novas cédulas ou destruindo as antigas, estavam refazendo alguma coisa, o que estava escrito lá. Por que 7 mil? E isso é só 7 mil por dia e você não contou 2? O que está acontecendo? Aliás, isso é pior. Antes usavam 10 carros, após a eleição só 2. Se estavam sobrecarregados e precisavam de 10 dias extras porque usaram só 2 caminhões grandes,
Então você entende que tem algo errado, alguma fraude, porque eles não estavam processando as cédulas. Agora vamos voltar um pouco no tempo. Estamos lutando para conseguir essas informações. E você talvez se lembre de como o presidente Trump apareceu na televisão dizendo: Wendy, pegue os roteadores, pegue os Splunk logs. Sim, e eles falam sobre roteadores e Splunk logs. Mas assim é possível ver quem entrou e saiu do sistema, quem viu o quê. Houve cerca de 30 mil acessos anônimos ao sistema. Isso ocorre quando entram, observam e saem novamente. Por algum motivo. Pela primeira vez na história, os chamados roteadores para o sistema, em vez de serem instalados em Maricopa, foram instalados no escritório do xerife. Por que você vai colocar o roteador ali? Eles sabiam que, ao irem para o escritório do xerife, as chances de auditoria caíam, pois ganharam proteção. Não precisamos repassar, pois você verá as informações do xerife e da investigação que precisam ser protegidas. Nunca recebemos esses dados, por isso precisamos prestar mais atenção. Mas, como você lembra, houve muitos processos e tivemos que seguir acionando a Justiça para obrigar o Senado e os registradores distritais a fornecerem as informações. E, finalmente, depois de muitas discussões, conseguimos a auditoria. Eu nem vou entrar em todos esses detalhes desagradáveis, mas finalmente conseguimos. Agora que recebemos essas caixas, eram 1.675 caixas com cédulas. 1.675. Agora, isso é tudo prova física. Lembre-se, você precisa de uma cadeia de custódia das provas físicas. Esse é o ponto-chave. Talvez anotando isso você entenda. Havia 1.675 caixas. Essas caixas, por lei, contêm lotes de cédulas de cerca de 200 cada. Isso é chamado de cédula. Há um cartão de identificação do lote que mostra o número de votantes. Este aqui, aquele ali. Você tem o cartão, o lote, e geralmente há 8 lotes na caixa. Quando eles são colocados na caixa, eles são lacrados. Recebemos apenas 52 das 1.675 caixas esperadas. Das 1.675 que foram lacradas e protegidas. Além disso, os auditores descobriram que, em 30 mil ocasiões, alguém, sem direito de interferir, ele não tinha permissão para mexer, mas mesmo assim mexeu no trabalho das máquinas. O que ele estava fazendo lá? Verificando como os votos eram contados ou algo assim? Além disso, descobriram que 90% das caixas com cédulas não estavam lacradas. Ou seja, qualquer pessoa podia mexer fisicamente nelas e alterar o que quisesse. Apenas 52 de 1.675. Então, isso significa que 1.653, ou sim, sobraram 53. Agora, deixe-me contar para vocês sobre essas caixas. Nessas caixas, quando você as abre, elas estavam todas bagunçadas, simplesmente uma completa desordem. Você podia ver os lotes, elas acabaram presas no fundo. Todos os cartões de cabeçalho, sim, de como deveriam ser os votos, todos eles estavam em cima. Eles não estavam com os lotes estavam embaixo. Eles estavam lá, mas em um lote de 200 cédulas podia haver apenas 30 cédulas. Entre elas, havia camadas e camadas de cédulas simplesmente empilhadas. Elas eram jogadas lá sem cuidado. Você nem sabe onde deveriam ficar. Então isso deveria te dizer: ei, aqui está uma bagunça total. Alguém mexeu nessas coisas. Um verdadeiro sinal. Se você olhar para os 52... Agora, se você se lembra de algum dos meus trabalhos, eu te disse que eles não foram impressos no tamanho correto. Eles não foram impressos no papel correto. Você falhou nessa categoria. Estes não são postais, sabe? Estes não são verdadeiros boletins postais. Muitos duplicados, muitas pilhas, só esse monte de lixo. Eu não vou entrar nesse assunto. Mas se você olhar para aquelas 52 caixas e olhar dentro dessas 52 caixas, todos os erros que encontramos em 1653, por exemplo, vamos lembrar do caso Sharp e dos marcadores. Diziam que não era nada sério. Sharpgate. É por causa da minha investigação. Pela primeira vez, as pessoas foram obrigadas a usar Sharp na eleição, algo antes proibido. Bem, apenas essas cédulas no dia da eleição, só no dia da eleição, porque aí você usa esses Sharp. Vamos chamar isso de 130 mil cédulas. Todas as 130 mil cédulas tiveram 2 milhões e 100 mil votos extras porque elas vazaram. E isso resume tudo. A máquina não entende, então conta como votos, já só nessas 100 mil. Lembre-se, isso foi só no dia da eleição, 2,1 milhões de votos.
Ou seja, deram para as pessoas canetinhas que são absolutamente proibidas de usar. A máquina não reconhece, né? Ela interpreta de outra forma. Reconhece, mas de um jeito estranho, considerando que todos os pontos contam como voto. E 130 mil cédulas, por algum motivo, passaram a ser registradas. Não, meu russo está horrível, né? Foram produzidas, 130 mil cédulas foram produzidas por algum motivo 2 vezes. 1 milhão de votos inexistentes para Biden, 130 mil cédulas. Com marcadores enfiaram nas máquinas e as máquinas informaram que 21 milhões de pessoas votaram, todos para Biden. Votos adicionais. Quando olhamos para essas 52 caixas, todas estavam perfeitamente impressas. Não havia nenhuma com a sequência de cores errada, nenhuma com a sequência de dobras errada, nenhuma no papel errado, não havia manchas ou qualquer outra coisa. Você sabe por que as 52 caixas foram seladas assim? Porque logo após as eleições, Fontes, que agora acredito é o procurador-geral, e Katie Hobbs, que agora é a governadora, escolheram essas caixas para dizer: se formos selar, verificar, é nisso que vamos olhar, é nisso que vamos olhar. Ou seja, na verdade, fica claro que um monte de gente, não uma, não 2, nem 8, mas uma quantidade enorme de pessoas participaram da fraude. Prepararam 52 caixas todas corretas para sortear quantas fossem necessárias, como 10 ou 20. Tiraram 20 para qualquer auditor. E a principal executora de toda essa história, a principal responsável por essa história, como recompensa, recebeu o cargo de governadora do Arizona. Então, ao realizar a auditoria, onde eles não encontraram nada que eles publicaram, eles previamente escolheram essas 52 caixas? Vou te perguntar, se você tem 52 caixas em perfeito estado que podem prever o resultado das eleições, e 1.653 que não coincidem, não acha estranho? Sim, tem algo sério errado. De onde? O Biden recebeu de 10 a 15 milhões de votos a mais do que até mesmo o Obama no primeiro mandato. No segundo, ele já teve menos votos. Sem falar da Hillary, do Bill e de outros por aí. Busher, Carter e assim por diante. Eles nos dão isso de novo e percebemos. Por isso precisamos olhar tudo. Estou olhando para 2 milhões de cédulas e vou usar números arredondados. Nós temos 1.800.000 cédulas que mostram tudo o que aconteceu. E aqui está o padrão. Isso se repete 1.800.000 vezes, certo? E depois temos esse disco estranho. Não estão em maços nem no formato certo, mas disseram que era isso que faltava. Agora tudo combina de outra forma, mas se você olhasse para elas e colocasse lado a lado no formato correto, nesse formato de alguma forma aumentaram e cortaram o cabeçalho. Agora, se você lembrar do fax antigamente, data, carimbo de hora, número de telefone, tudo isso. Isso contém todas as informações sobre de onde veio a voz, esse é o formato. Então eles cortaram manualmente o cabeçalho para que não pudéssemos determinar em que dia e para onde isso foi carregado na máquina. Agora anote isso nas suas anotações. Então agora temos esse disco, certo? Não há imagens anteriores. Finalmente conseguimos isso depois de meses e meses. Então nós dissemos, tudo bem, vamos apenas ver se eles fizeram isso corretamente. Agora vou acelerar. O que você vê agora? Por que não está no formato correto? Por que não conseguimos ver a imagem? Você começa a analisar as alterações no documento da cadeia de custódia, né? Cada pessoa que manuseou as cédulas assina o papel. Você compara isso nos 28 dias antes da eleição. Então, o que fizemos? Nós pegamos todas essas milhares de folhas de papel, onde toda vez que alguém pega algo da urna de votação, do centro eleitoral ou de qualquer outro lugar, está indicado de onde aquilo veio. Aqui está quantas cédulas nós pegamos, aqui está quantas estavam estragadas, feias ou rasgadas. Aqui está o número de segurança, aqui está o número de substituição de segurança. Meu nome é John Smith, eu entreguei isso para Mary Smith, Amy, Peter e Tom. Os transportadores, eles vão levar isso para o centro MTR, isso chega ao centro MTR, o segurança assina e diz, meu nome é Mike Security, eu entendi, havia 700 cédulas, isso confere. Outra pessoa confirma, isso se chama cadeia de custódia, certo? De onde veio, quantos recebeu? Então, nós planejamos tudo isso. Durante 28 dias, basicamente, algumas centenas de pessoas faziam seu trabalho na cadeia de suprimentos e assinavam esses documentos, certo?
vocês tiveram 2 casos em que alguém esqueceu de assinar. Foi uma pessoa que esqueceu de assinar alguma coisa. Mas, no geral, houve 99% de conformidade, certo? Agora vou juntar tudo isso para você. Encontramos algo muito interessante. Você se lembra, no começo eu falei para você sobre aqueles 120 mil que apareceram depois de um mês. Então, por algum motivo, todos eles eram cédulas do dia da eleição da comunidade, dia da eleição. Depois nós voltamos no tempo. Você sabe, por aquele disco pelo qual tivemos que lutar, onde faltavam as imagens. Droga, se cada um deles não fosse uma cédula do dia da eleição... Então você sabe onde tivemos o caso do Sharpgate, droga, e se isso aconteceu só com as cédulas do dia da eleição. Agora, eu falei para você sobre a cadeia de custódia. Eu disse que centenas assinavam diariamente em cada local. Adivinha o que ocorreu na eleição? Sem assinaturas, nenhum dado sobre quantas cédulas foram devolvidas. Conveniente. Eles não sabem ao certo quantas cédulas transportaram, mas aqui está uma prova irrefutável. Se centenas de pessoas e funcionários esqueceram ao mesmo tempo, no mesmo dia, alguém ordenou isso. Então somos os únicos que sabem quem foi cada pessoa que teve contato com isso em cada etapa. E quando você olha para tudo isso, porque eles nunca tiveram um número, é esse o ponto. Eles não contaram nenhuma cédula desde o dia da eleição. Legal ou correto? A razão pela qual não há uma imagem prévia e eles a mudaram depois do fato é porque isso foi algo que eles lançaram depois. Eles tiveram que manipular os dados para que parecesse em tempo real e foi assim que eles fabricaram os números. Nada bobo. Aliás, no dia da eleição, sério, os funcionários da comissão eleitoral não deixaram os funcionários assinarem transferências, saídas, entregas, ou seja, não assinavam nada. Antes assinavam o tempo todo. Lá, Vácia passava para Macha, que repassava para outro para rastrear o caminho. Naquele dia não assinavam as cédulas. E por isso, um mês depois da votação, eles de repente encontraram mais 120 a 140 mil cédulas que supostamente teriam sido recebidas no dia da eleição. Que ninguém assinou nem registrou, e por isso os auditores não conseguem distinguir se essas cédulas adicionadas depois realmente foram preenchidas na época. No dia, legendas feitas por Dima Torzok. Ou todos os democratas que logo concordaram em vender a pátria inteira. Nós temos cada nome, cada data, cada lugar, cada dirigente que esteve envolvido, cada chefe, tudo. E isso cria provas interessantes, porque todas essas provas que acabei de mostrar para vocês são de um único dia. Eu poderia continuar. No nosso sistema, podemos dizer se você lembrou de todos, de todas as cores, não se pegou tudo, tanta crítica foi minha. Assim, eu observava pela câmera e se alguém de verde estava na zona azul, eu sabia que estavam fora da área. Volte para a sua zona, certo? Nosso sistema é tão complexo que se eu estivesse no tribunal e pegasse a cédula, foi isso que aconteceu e onde errei. O advogado da outra parte, já que sou a testemunha pericial, afirma: foi um acidente? Posso responder: ok, vamos analisar. E eu poderia literalmente dizer 100.000 vezes seguidas: foi um acidente, qualquer coisa assim. Podemos dizer exatamente em qual lote, em qual caixa e em qual paleta essa cédula estava e podemos reproduzir isso com precisão, de acordo com os padrões da perícia criminal. Graças aos arquivos forenses, essa foi a maior investigação criminal física da história. Isso é grandioso. É a maior investigação da história das eleições. Pela primeira vez, verdadeiras perícias judiciais são aplicadas. Nós temos um partido único e eles têm medo disso, né? Porque tudo com o que estamos lidando é passível de processo criminal. Eles têm medo de nós. E quando vocês veem todos esses passos diferentes, quero lembrar a vocês, quando virem que eles fizeram isso em um mês, quando vocês veem que foram obrigados a usar marcadores, quando veem que não existia uma imagem prévia, quando veem que não havia número, quando veem que eles cumpriam e de repente em um dia pararam de cumprir, todos vocês sabem o que tem. Isso é chamado de larga escala e basicamente é chamado de faixa federal. Claro, algo só pode ser considerado comprovado, digamos, quando o tribunal decidiu. Mas tudo soa tão convincente que é difícil não acreditar nisso.
Daqui a 1 minuto chegaremos ao final, senhoras e senhores, a cereja do bolo, por assim dizer, do nosso bolo. Enquanto isso, não se esqueçam do sininho. Por algum motivo, apenas 15% dos inscritos clicaram nele. E realmente não entendo porque são sempre os mesmos, na verdade. 15% clicam em curtir, mas o restante vem assistir diariamente. É muito mais gente do que esses 15%, ou seja, vem assistir todos os dias, mas não clicam em curtir. Você poderia me fazer um favor incrível, enorme desta vez? Depois, não precisa clicar mais, é só dessa vez clicar em curtir também. Não custa nada para você clicar uma vez, certo? No meu pedido não tem nenhum interesse próprio. Eu só estou surpreso. Eu diria até muito surpreso. E estou tentando entender. Por isso precisamos de informantes. O motivo pelo qual eles recorrem ao presidente Grassley é porque ele sempre foi um defensor dos informantes. Agradeço a ele novamente. O que foi revelado nessas 1.700 páginas de documentos, nessas 197 intimações, nada mais é do que uma lista de inimigos da administração Biden. Sabe, eu sou suficientemente adulto para entender o quanto esse termo era tóxico na época do Richard Nixon. Isso é muito pior. As pessoas precisam entender o quanto a administração Biden politizou todas essas agências. E, novamente, a melhor maneira de descrever o relacionamento do presidente Biden são as suas próprias palavras exatas. Achávamos que metade da América eram terroristas internos. Em setembro de 2022, diante do Salão da Independência, ele afirmou: Donald Trump e os republicanos MAGA representam um extremismo que ameaça a base da nossa república. Um ano depois, em Nova York, Donald Trump e os republicanos MAGA querem destruir a democracia americana. Nada poderia estar mais longe da verdade. Esse é um nível de paranoia que realmente surpreende. Mas o fato de que 38 moradores de Wisconsin estão nessa lista de inimigos. Eu conheço a maioria dessas pessoas. Elas são tementes a Deus, patriotas, apoiadoras das forças de segurança. Que querem que a América prospere. O fato de estarem na lista de inimigos do governo Biden, de terem sido alvo dessa administração, é revoltante. Isso deveria chocar todo americano. E é por isso que eu faço um apelo, e agradeço a todos os membros do Comitê Judiciário. Precisamos chegar ao fundo disso. Nós devemos fazer tudo o que pudermos para ajudar. O diretor Patel e o procurador-geral Bondi estão garantindo isso, para que eles tenham pessoal para supervisionar essas agências. Acho que seus líderes não têm controle e estão sendo sabotados internamente. O povo americano precisa entender exatamente o que aconteceu. Peço novamente aos membros do Comitê Judiciário que ajudem o senador Grassley e a mim a entender isso, para expor e garantir que nunca mais aconteça na América. Isso precisa acabar. Agora, em 1 minuto vocês ouvirão a confissão de Biden que eu realmente já mostrei para vocês no começo. Eu acredito que os democratas, também conhecidos como comunistas, também conhecidos como fascistas, também conhecidos como inimigos da América, também conhecidos como inimigos de tudo o que é caro para o povo, para nós com vocês, devem ser identificados, julgados e punidos, e agora mais uma vez. Ou seja, o próprio Biden que ou falou honestamente sem querer ou acidentalmente revelou o que os democratas fizeram para impedir a eleição de Trump e permanecer no poder. Porque o poder é a verdadeira força. Não. Em segundo lugar, estamos em uma situação onde reunimos, e vocês, pessoal, fizeram isso para a nossa administração do presidente Obama. Antes disso, nós criamos, eu acho, a organização mais ampla e abrangente de fraude eleitoral na história da política americana. Não fui eu quem disse isso. Foi o velho Gagá. Biden está se gabando. Obrigado, Joe. Talvez pela primeira vez na vida você acidentalmente disse a verdade. Mas antes tarde do que nunca, como diz o velho provérbio russo. Até a próxima!